Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Valdir Franzini, o host do nosso podcast Academia do Agro, e hoje eu tenho a honra de receber uma renomada profissional, uma bióloga e pesquisadora, doutora Mariane Carvalho Vidal, aqui no nosso podcast. Ela está há mais de 2 décadas na Embrapa Hortaliças e Mariane tem se destacado como uma das principais referências em agroecologia e produção orgânica de hortaliças no Brasil. Seu compromisso em promover práticas agrícolas sustentáveis, aliado à sua sólida formação com um mestrado em produção vegetal e doutorado em agroecologia, desenvolvimento rural também, desenvolvimento rural sustentável e sociologia, a torna realmente uma especialista no assunto. Com competência acadêmica e profissional, Mariane tem sido peça-chave na pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos, inovando o setor agrícola com tecnologias baseadas em recursos renováveis e na valorização da sociobiodiversidade. Seu engajamento resultou no lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos em 2020, que busca impulsionar o uso desses insumos no agronegócio brasileiro. Sua dedicação e conhecimento são inspirações para uma agricultura mais consciente e sustentável. Bem-vindo, Mariane, tudo bem? Tudo bem, Valdir. Nossa, que abertura tão linda, que apresentação tão bonita. Obrigada. Estou muito feliz, muito honrada com o seu convite de estar aqui conversando com todo o seu público. Obrigada. Nós que agradecemos. Mas vamos lá, como tudo tem um início, sempre tem uma primeira pergunta. Me conta uma coisa, Mariane, onde tudo começou? Conta um pouquinho da sua história. Eita, essa trajetória envolve aí uma história de amor, né? Uma história de amor com o cerrado, uma história de amor com a agricultura, né? Eu me mudei para Goiás, eu tinha 15 anos, né? Eu saí do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, e vim para Goiás com 15 anos, então eu estava aí naquela fase final ali dos meus estudos, né, naquela época eu não posso nem falar o que a gente chamava, senão denuncia muito a minha idade, né, de ensino médio, né, que hoje eu acho que já nem mais é isso, mas então foi quando eu comecei a pensar nas minhas opções, né, do ponto de vista profissional, né, de formação, o que eu queria fazer. E eu sempre fui muito apaixonada pela biologia, sempre gostei muito de entender, né, como as coisas acontecem, como as coisas se mantêm acontecendo aí, no que diz respeito aos seres vivos, né, de um modo geral. Então eu falei, pronto, vou fazer biologia, né, e dentro da biologia eu realmente me apaixonei pela área de botânica, né, eu tive professores maravilhosos na Universidade Federal de Goiás, né, e eu atribuo essa minha paixão a 2 professores muito, muito queridos, né, que é o professor Heleno, que foi um professor, assim, que a gente teve que me marcou muito nessa questão da botânica, era um cara que sabia tudo, né, de sistemática vegetal e sabia nome de planta, e aquilo para mim foi algo tão fascinante que eu falei, poxa, eu quero ver como é isso, eu quero saber um pouco mais disso. E logo depois eu conheci uma professora maravilhosa, que é a professora Eliane Staciarini, né, Serafim, e que me ensinou como as plantas funcionam. Então aquilo para mim foi algo assim maravilhoso, né, eu realmente passei a me dedicar a essa parte da fisiologia, de entender o funcionamento das plantas e aí descobrir a agronomia nesse processo, né? Então eu fui fazer a minha formação de mestrado na escola de agronomia, porque aí eu queria trazer para dentro disso que eu estava me formando um conhecimento dessa botânica aplicada, né? Como é que eu trabalho essa, como é que eu vejo essa questão da fisiologia, do funcionamento das plantas dentro de uma visão
aplicada de produção, né? Então isso, o mestrado me trouxe essa perspectiva, né? A partir daí, a minha carreira profissional foi se abrindo um pouco para esse leque, né? Eu tive a oportunidade de fazer o concurso para a Embrapa. Então, em 2002 eu já vim trabalhar na Embrapa Hortaliças e naquela época, né, há 21 anos atrás, a Embrapa estava começando a investir no tema da agricultura orgânica, né? A agroecologia não era algo que existia ainda dentro da empresa, então ela estava falando da questão, ela precisava de construir conhecimento na área de agricultura orgânica. Então, pela minha formação, né, por ser bióloga, né, e olhar para essa questão da produção, a agricultura orgânica é uma produção que eu acredito muito, né? Então, assim, eu passei a dedicar-me a esse tema dentro da empresa, né? Então a gente foi trabalhar, constituir os grupos de pesquisa, a gente começou a fazer as primeiras pesquisas no tema da agricultura orgânica em hortaliças, né? E a partir daí, né, veio o doutorado, que o doutorado aí sim foi uma oportunidade já de formação profissional dentro da própria empresa, né? Que precisava já nesse próximo passo construir também capacidade crítica no tema da agroecologia. Então eu tive a oportunidade também de ter sido treinada, né, e aí eu fiz o meu doutorado fora do Brasil, né, na época então era a melhor escola de agroecologia que a gente tinha, que era no sul da Espanha, né? Então a Embrapa mandou alguns profissionais para lá para serem formados, para serem treinados e voltar para a gente construir, seguir construindo essa parte da agroecologia aqui, né? E aí quando eu retornei em 2010, eu passei a trabalhar mais intensamente esse processo do que diz respeito à agroecologia em si, né? Ampliar mais os horizontes a partir da própria produção orgânica, até que os bioinsumos, né, chegaram mais recentemente, né, com esse olhar, com essa visão e com essa promoção e estímulo, eu posso falar assim, a partir da agroecologia. Então, hoje eu estou totalmente imersa no tema dos bioinsumos, né, dentro dessa perspectiva, dentro da lógica da agroecologia, né? Então, por isso que eu digo assim, que foi chegar até que envolveu toda uma história de amor, né? Eu fui me apaixonando por coisas, e a gente foi se construindo, né? Porque me parece muito importante, e assim, e para mim é muito gratificante poder trabalhar com uma coisa que você gosta, né? O trabalho fica menos pesado, né? Então a coisa é um pouco por aí, Valdir. Podcast Academia do Agro. Viu, Mariane, assim, o comentário que você fez é bem interessante, mostra essa evolução no tempo que a gente está tendo em termos de inovações, de oportunidades, e hoje, como fala, o tema bioinsumo é muito presente hoje, atual, e futuro, né? É um dos grandes futuros que se desenha, mas a gente vê assim que a agroecologia, com certeza, a botânica, toda essa questão ambiental tem um peso muito grande neste desenvolvimento dos bioinsumos. Porém, eles também vieram, numa determinada época, como a gente tem uma frase que diz, né? A dor ensina a gemer. Então, assim, puxa vida, nós vamos desperdiçar matéria orgânica, de repente, para fazer uma adubação? Não vamos. Então, já começou a se fazer compostagem, já se pensou na questão econômica, porque os fertilizantes, a grande maioria dos nossos fertilizantes são todos importados, então nós vamos usar alguma coisa para a gente poder controlar a acidez, aí desenvolver os calcários, dolomíticos, calcíticos, gesso agrícola. E hoje se fala, inclusive, de remineradores como pó de rocha, rochagem. Então, os biológicos também vieram um pouco nessa esteira, ou seja, através do impacto, né? Não só de custo financeiro, que a gente fala dos insumos químicos, mas também pelos impactos, aí sim,
ao meio, né? Porque a questão começava a doer no bolso, né? Como a gente fala. Então, assim, te perguntaria, atualmente, quais são as tecnologias associadas, vamos chamar os bioinsumos de forma geral, que já são utilizadas em grande escala na agricultura e pecuária convencional do Brasil? Então, foi importante você ter pontuado isso, Valdir, porque, assim, a gente, por muitas vezes, escuta, né, o que muitas vezes a agroecologia ou a agricultura orgânica, ela é olhar para trás, é trabalhar com coisa do passado, né, resgatar aquele negócio. Gente, compostagem, isso é uma coisa antiga que a gente fazia lá atrás, não sei o quê. E na verdade, as pessoas não conseguem enxergar o papel de vanguarda que esses temas trazem para a produção, para os sistemas produtivos de um modo geral. E o bioinsumos, ele é exatamente hoje o caso mais clássico que a gente tem dentro desses processos, né? Veja que os bioinsumos, no Brasil, tá? Os bioinsumos não são uma novidade, os bioinsumos não são, o bioinsumo surgiu agora. Não surgiu agora. Surgiu agora o conceito dos bioinsumos e o olhar para esses insumos biológicos de uma maneira diferenciada. Porque o importante é a gente tratar os diferentes como diferentes, né? Não dá para colocar todo mundo o que é diferente dentro da mesma sacola, né? Então, a perspectiva dos bioinsumos que a gente tem hoje é uma perspectiva que nos permite olhar para os bioinsumos a partir das suas particularidades. Então, todos aqueles processos que a gente já conhece, né, fixação biológica, uso de inoculantes na agricultura, isso tudo são práticas de bioinsumo? Isso são práticas e técnicas de bioinsumo. O inoculante é um bioinsumo? Né? Mas eles... hoje, com o tema dos bioinsumos, a gente consegue olhar para isso de uma forma diferenciada e perceber qual é a contribuição desses insumos. Todo esse processo, inclusive o processo que resultou no Programa Nacional de Bioinsumos, veio de uma provocação justamente do setor de produção orgânica e agroecológico no Brasil. Olha que interessante, né? E é muito interessante porque a pergunta que você fez para mim foi a questão de grande escala na agricultura convencional, e eu adoro ouvir isso, porque a gente vê a importância de uma inovação tecnológica que partiu muito fortemente de uma demanda do setor de agricultura orgânica. Por quê? O setor de agricultura orgânica, ele depende desses insumos específicos para ele poder crescer e se desenvolver, diferente do convencional. Por quê? Porque o convencional tem outras possibilidades, ele não depende só dos insumos. A questão é que os convencionais, ainda bem, começaram a ver, né, enxergar o potencial dos bioinsumos para a expansão dos sistemas produtivos, para as garantias de sustentabilidade que ele pode trazer para o ambiente, né, a melhoria da qualidade do próprio produto que é gerado, e outra coisa muito importante, que é a redução de custo de produção, né? Conversando com grandes produtores convencionais que hoje trabalham com bioinsumos em suas propriedades, eles relatam, né, redução de custo de produção da ordem de 30%. Isso é uma loucura, isso é muito grande, né? Se a gente pensa em grandes áreas de produção, de grãos, basta olhar o milagre, quanto a economia, quanto a fixação biológica de nitrogênio hoje gera de economia para o agro brasileiro, né? Isso é o quê? Bioinsumo, né? Então, essas tecnologias, elas estão aí, elas estão sendo aplicadas, né? E elas estão sendo utilizadas nessas grandes escalas. E quando a gente pensa assim, quando você me pergunta sobre a questão da grande escala, né? É natural a gente pensar na soja, na cana, né? No milho, e todas essas grandes culturas hoje, elas utilizam práticas de bioinsumos. Fixação biológica é uma, controle biológico é outro. O maior sistema de controle biológico do mundo está no Brasil. E onde é que ele acontece? Nas culturas de grande escala,
né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia que está associada a isso, cada vez mais é crescente o número de empresas que estão buscando registrar produtos no Ministério da Agricultura a partir de tecnologias de bioinsumos. Por quê? Porque estão vendo um mercado crescente no país cada vez mais com esse olhar. E eu fico muito feliz, eu acho que demorou, né, para a gente olhar para isso com a importância e principalmente o potencial que os bioinsumos têm para a sustentabilidade dos sistemas produtivos brasileiros, né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito favorável, né, para debater esse tema, num momento muito favorável, para trazer isso, para que isso seja mais presente nos nossos sistemas. E não estou dizendo só, Valdir, no sistema de produção a gente fala muito e pensa na agricultura, né? Mas existe também uma necessidade de olhar para a questão de produção animal também, sabe? Né, dentro dessa lógica de bem-estar animal, dentro de toda essa lógica que a gente está vivendo, por exemplo, carne, né, é um produto muito importante para o país, até do ponto de vista, né, de balança, né, de exportação e etc., né? E cada vez mais os mercados externos têm cobrado que os produtos sejam isentos de resíduos, que os produtos, né, tenham uma série de prerrogativas que esses bioinsumos podem apoiar esse processo, né? Então é muito importante, a gente fala da produção vegetal, que sem dúvida é a que mais avança no tema dos bioinsumos, né? Talvez por isso ela apareça mais, mas a gente não pode esquecer também que a gente tem toda uma produção animal que também precisa desse olhar com relação ao tema dos bioinsumos. Podcast Academia do Agro. Mariane, já de carona na sua resposta, os bioinsumos estão no caminho certo, estão progredindo rapidamente? Qual é a nossa situação hoje em relação à questão sustentabilidade do setor agropecuário? Eu acredito que os bioinsumos hoje eles estão caminhando rápido, sim, né? Há alguns marcos que mostram um pouco para a gente isso, né? A primeira vez que essa questão dos bioinsumos ela apareceu no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele surgiu lá no Planapo, né, em 2015, como uma demanda, né, desse setor, para financiar, ou para se construir, para se promover um programa nacional de incentivo a esses insumos que eram apropriados para serem usados nos sistemas orgânicos de produção, né? Então, a partir daí, né, a partir de quando isso surgiu em 2015, lá no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, houve esse movimento, né, porque isso era uma responsabilidade do Ministério da Agricultura, esse movimento para que se organizasse, então, o programa para que a gente pudesse apoiar essas iniciativas, né? E foi, então, a partir daí, né? Então, eu estou falando para você, colocando no tempo, para você ver como as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Claro, sem dúvida. Foi a partir daí, a gente está falando de 2015, a partir daí a gente começou o processo de construção do Programa Nacional, que teve o seu lançamento em 2020. Já em 2021, a gente começou a ter a publicação de programas estaduais de bioinsumos. Inclusive Goiás foi o primeiro deles, né, que é uma referência assim, para outros estados da federação. E a partir de 2020 já foi proposto um projeto de lei, né, na Câmara dos Deputados para tratar dos temas do bioinsumos. Daí em 2021 já veio um novo projeto de lei, então, ou seja, nós estamos apenas em 2023 e a gente já teve toda essa experiência num curto período de tempo, né, do ponto de vista de organização do tema, né, do ponto de vista normativo e legislativo, né, e como eu disse, então assim, as experiências de produção de bioinsumos, elas estão acontecendo, o uso, as aplicações, né? Isso eu coloquei no tempo só a questão relacionada
vamos colocar assim, entre aspas, o reconhecer os bioinsumos da forma como eles são vistos agora, né? Então, a evolução realmente é aquilo que você perguntou, né? Você acha que está rápido? Eu acho que está bastante rápido, né? Que a gente está evoluindo e a gente está vendo nos bioinsumos uma potencialidade muito bacana para esses nossos sistemas produtivos. Você acredita, então, que o Programa Nacional de Bioinsumos, criado agora em 2020, tem contribuído significativamente para estimular o bioinsumo no país? É isso, né? Então, isso é uma questão interessante. O Programa Nacional de Bioinsumos, ele é um marco, não tenho dúvida disso, né? Ele é um marco que promoveu um processo de debate dos bioinsumos em todo o território nacional, né, que está hoje, inclusive, aí já em instâncias em esferas legislativas, né, então isso é uma coisa muito bacana, né, mas o Programa Nacional em si, os eixos, as ações estruturantes que o Programa Nacional que foi construído com essas ações, com esses eixos, infelizmente muito pouco a gente tem visto acontecer a partir do Programa Nacional de Bioinsumos, né? Então isso é uma questão que chama um pouco a atenção, né? A gente precisa de ter um maior investimento e um maior apoio ao Programa Nacional para que essas ações elas possam realmente acontecer, né? A partir aí sim a promoção a partir daquilo que foi desenhado pelo Programa Nacional de Bioinsumos. Entendi. Agora, e daqui para frente? Quais são os principais desafios enfrentados na implementação e na regulamentação destes bioinsumos no contexto nacional, né? Então, Valdir, aí tem muita coisa. Aí tem muita coisa, né? Como eu disse para você que os bioinsumos são diferentes e eles precisam ser tratados como diferentes, né? Como que eu falo essa coisa do diferente? Porque o bioinsumo ele tem uma particularidade, e aí eu vou fazer um recorte para dentro dos bioinsumos de produção para agricultura, tá? Mesmo porque é a área onde eu tenho mais domínio e conhecimento, né? Os bioinsumos, quando a gente trabalha com uma matriz biológica, qualquer insumo onde a gente trabalha com uma matriz biológica, você tem uma potencialidade muito grande de interações. E essas interações, a partir de uma matriz biológica, quando você coloca isso sob a influência de de outro ser vivo, de outro componente biológico, você faz essas interações se multiplicarem, né? Então, os bioinsumos, eles não são diferentes. A gente fala que os bioinsumos, eles apresentam multifuncionalidades. O que significa isso? São aqueles insumos que a gente pensa assim, olha, vou agora fazer um isolado aqui de uma determinada cepa de fungo e vou fazer um meio de cultura tal e vou aplicar na planta para controlar algum fungo de folha, né? E aí a gente vai perceber que aquele insumo que você usou, muitas vezes ele está estimulando outros processos dentro da planta para além de somente a defesa para a qual ele foi utilizado. Então ele pode estar... Ele pode ser sinérgico ou antagônico a algum comportamento da planta, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente viu aqui, né? Na Embrapa a gente tem um exemplo muito enigmático em relação a isso. Um único biofertilizante, né, que a gente usa aqui na Embrapa Hortaliças, um único biofertilizante, a gente tirou mais de 200 isolados de micro-organismos dele. 200 isolados. Desses 200 isolados, são várias as funcionalidades. O biofertilizante, que a gente pensava biofertilizante, vamos usar ele para nutrir a planta, né? Vamos usar ele para nutrir a planta. Quando a gente foi olhar ele, estava estimulando produção de auxina na planta, ele estava estimulando o processo de defesa dentro da planta, e era uma coisa que a gente falou, poxa, vamos ajustar ele para fornecer o nutriente correto. E, na verdade, ele está fazendo muitas outras coisas, por isso que esse conjunto, né, ele tem essa função múltipla. E quando a gente pensa, isso a gente está falando, eu estou falando do ponto de vista de pesquisa,
tá? Não estou falando assim, quando você vai aplicar isso no campo, né, no sistema de produção, você tem que ter muito claro e muito ajustado as outras práticas que você está fazendo, para que você possa aí sim, de fato, potencializar o efeito daquele insumo biológico ou você potencializar aqueles benefícios que você quer. Né? É lógico, a ciência trabalha numa lógica de isolar fatores, né? Não, vamos isolar isso aqui e tal, mas a gente percebe que nos bioinsumos há um contexto, e quanto mais diverso eu conseguir trabalhar um ambiente, eu potencializo os benefícios daqueles bioinsumos. Então, dentro dessa lógica, né, a gente tem um desafio gigante do ponto de vista normativo. Porque hoje as nossas normas, elas são muito claras para fertilizante, ponto. Tudo que nutre a planta é fertilizante, blá, cai aqui dentro dessa caixa. Tudo que protege a planta é produto fitossanitário, pá, cai dentro dessa caixa. E o bioinsumo, que caixa que ele cai? Nas duas? Nós vamos ter que fazer um registro aqui, um registro ali? Né, como é que vai ser isso? Então, assim, ele é desafiador do ponto de vista normativo, né? A gente ainda não tem clareza de como que essas coisas elas podem se dar, mas a gente precisa avançar nisso realmente. Se a gente vai hoje, a gente já está partindo para um escopo legislativo separado, então a gente quer tirar o bioinsumos do pacotão da mistura, né? A gente quer entender, a gente quer dar esse olhar dos bioinsumos, e a partir do momento que a gente trouxer ele para dentro de um escopo legislativo comum, aí a gente vai ter que começar a pensar nessas normas, sem dúvida nenhuma. Né? E aí isso ainda é uma questão que está aí para ser debatida. Podcast Academia do Agro. Mariane, assim, as perguntas fáceis eu já fiz, agora um pouco mais difíceis agora. Dentro desse contexto que você nos apresentou, quais são as perspectivas, então, de desenvolvimento dos nossos chamados bioinsumos, considerando esse aumento que nós estamos vendo aí de inúmeras empresas produtoras e o próprio crescimento do setor? Como é que isso está acontecendo? Então, as empresas, o aumento do uso desses bioinsumos, ele levou a um crescimento, a uma demanda de mercado que antes não estava tão clara ou não existia, né? Os bioinsumos, eles estão dentro dessa levada, né, da terceira onda do agro, onde a gente está falando de um novo paradigma de produção, né, de produção a partir de uma base biológica. Então, isso começou a incentivar para que as empresas que sempre trabalharam com o sistema convencional, né, com o desenvolvimento dos fertilizantes químicos, né, dos próprios agrotóxicos, né, para que essas empresas começassem a olhar para a possibilidade de desenvolver também essas tecnologias, uma vez que a demanda aumentou. Né? Então, assim, eu não vou me lembrar aqui exatamente, mas os números no Ministério da Agricultura, deixa eu ver se eu resgato aqui muito rapidamente, houve um aumento de organismos, número de novas empresas acumulado aqui, né? As empresas nos últimos anos, de 2020, que foi o lançamento do Programa Nacional para cá, nós tivemos um número assim, enquanto a gente tinha registro de até até mais ou menos 2019, vamos colocar assim, deixa eu ver aqui, 2019, a gente tinha um registro de empresas que era tipo assim, 6, 5 empresas novas por ano que entravam com pedido de registro. A partir do lançamento do programa de bioinsumos, 11, a gente saltou para 11, né? Então, assim, a gente vê uma curva crescente, porque essas empresas estão olhando para esse setor e elas vão entrar. As grandes empresas hoje, todas elas já têm um braço biológico, né? Mesmo chama como um braço biológico da empresa, né? E aí, claro, com isso vem uma série, inclusive, de tecnologias associadas, né? Que essas empresas têm um potencial, um poder de investimento muito grande.
o agro é o negócio deles, né? Então, isso vem crescendo bastante, né? Mas isso é muito interessante, Valdir, pelo seguinte, você me contava um pouco antes da gente começar do seu histórico de trabalho também, e como você trabalhava nessa questão de revendedora. Então, você sabe disso muito melhor do que eu. Nós não tínhamos, não temos barra tínhamos, eu vou ficar com essas duas palavras aí, mas a gente não tem o barra tínhamos disponibilidade, por exemplo, desses produtos em prateleira. Né? Então, assim, as distribuidoras, elas são também muito importantes para que esse processo possa crescer, para que esse processo possa chegar, né, mais perto das áreas de produção. Então, eu acho que assim, a mudança desse mercado, ele vai chegar nessas distribuidoras, ela vai chegar nas lojas que revendem, né, esses produtos, para que o próprio agricultor ele possa ter mais acesso a esse tipo de tecnologia, porque se a tecnologia não está disponível, ele não vai usar, não tem como usar. Né? Então, assim, isso chegar também nas revendedoras é muito importante. Né? Então, eu acho que cria, né, toda uma lógica aí de distribuição, né, também. Mariane, você poderia, lógico, é uma questão de números às vezes, mas assim, pelo menos para a gente exemplificar, o quanto, sem considerar os benefícios naturais para o meio ambiente, questão de sustentabilidade, quais são os impactos econômicos que a Bioinsumos tem trazido agora para a produção agropecuária nossa? Então, Valdir, a gente não tem assim... Dá para mensurar isso hoje? Hoje nós não temos isso de uma forma clara, sabe? Os números, eles são ainda muito desencontrados. A gente não tem números oficiais e nem números qualificados que nos permitem hoje conhecer o que é o mercado de bioinsumos no Brasil. Mesmo porque existem todos esses recortes que eu falei para você. Né? O que a gente observa quando a gente vai... Né, olhar e buscar informações como isso, a gente vê muito informações de empresas que trabalham principalmente com a parte de controle biológico, né, e até mesmo a parte de inoculantes. Então, são os números que a gente consegue ver um pouco melhor desse uso, tá aí nesses dois recortes, né? Mas, infelizmente, a gente não tem como mensurar e a partir disso, participando assim de muitos eventos, né, que tem acontecido sobre o tema dos bioinsumos, e o que a gente observa muito são relatos, né, de agricultores, de que é um processo que reduz custo de produção, mas não são coisas ainda que nós temos mensurado. Como eu falei, são números isolados de algum outro bioinsumos e principalmente que são fornecidos pelas empresas que comercializam aqueles produtos, né? Oficialmente, por parte do Ministério da Agricultura, a gente não tem nada assim mensurado, né, nesse sentido. Mariane, eu falei muito em grande escala, né? Você até citou em algumas das suas respostas, mas você também está no setor onde impera muito vamos chamar o pequeno produtor. E como é que essas tecnologias hoje podem chegar ao pequeno produtor? Porque a gente tem ouvido falar que grandes empreendimentos rurais já estão utilizando, seja na parte de a inoculação, seja na questão de controle biológico, manejo integrado via biológico, e os pequenos. Como é que nós vamos trazer esse pessoal para essa sustentabilidade maior? Por quê? Eu vejo que nós temos, além daqueles desafios que nós comentamos, né, burocrático, da complexidade de cada um desses integrantes de bioinsumos, mas nós temos também a questão da extensão rural, nós temos a questão de levar aos pequenos essas melhorias, né? Como é que você vê isso? Então, Valdir, você tocou num ponto aí que é bastante sensível, porque são muitas coisas, precisam acontecer muitas coisas para que a gente possa realmente chegar, que a tecnologia possa chegar no pequeno agricultor, né? Primeira coisa, a gente precisa garantir
que o pequeno agricultor possa produzir insumos biológicos com qualidade e segurança adequados. Isso é a primeira coisa, a gente precisa garantir isso, né? Outra coisa, a gente precisa, se ele não produz o insumo dele diretamente, né, que é a famosa produção on-farm, que se fala tanto, que é a produção dentro da porteira, a produção na fazenda, né, a produção de uso próprio, porque o pequeno ele vai produzir para ele usar, certo? Então, é a tal da produção de uso próprio. Então, a gente precisa garantir isso, por um lado, que ele tenha qualidade e consiga fazer isso em segurança e que seja um produto eficiente para o uso, para a necessidade dele. Se ele não fizer o produto, então a gente precisa garantir que essa tecnologia chegue lá. De que maneira? Por meio do mercado. Então, o bioinsumo precisa estar disponível para que o agricultor tenha a opção de decidir pelo produto que ele vai usar. Porque se o bioinsumo não estiver disponível, ele vai ter que usar o que está lá. O que está na prateleira? É bioinsumo? Então, peraí, eu quero ter essa opção. Então, isso também a gente precisa garantir para ele. E uma outra questão que é muito importante, que é isso aí que você falou. Mais do que garantir o produto, é garantir o uso correto daquele produto. Né? Então, assim, porque muitas vezes a gente vê assim, tem tecnologia que é queimada, vamos colocar assim, né? Que a tecnologia é muito boa, mas se você não tem o uso adequado, pois aquela tecnologia não vai servir. Então, assim, você tocou num tema muito sensível, que é essa questão da extensão rural. Isso é muito importante. O processo de formação, o bioinsumo é novo, da forma como ele está sendo visto. A gente não vê isso na formação da academia. A gente não vê falar disso nas escolas de agronomia. Né? Então, como é que você vai esperar que você tenha profissionais capacitados nisso se você não forma as pessoas nisso? Então, assim, é uma deficiência, é uma série de coisas que precisam acontecer para que isso realmente chegue e impacte da forma como a gente gostaria, né? Que fosse realmente assim, uma possibilidade, que ele tivesse a opção, que ele tivesse, né, o poder contar com isso para utilizar, né? Então a coisa é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que tem muita coisa que precisa acontecer para que isso funcione. Podcast Academia do Agro. Mariane, agora eu vou voltar na primeira pergunta que eu te fiz, que você contou brevemente o seu histórico, né, as suas origens, e aí eu te pergunto, o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Eita, é uma pergunta difícil. Não, as difíceis eu já fiz, essa foi a mais fácil. Eu, quando era pequeno, eu queria ser jogador de futebol, astronauta, eu queria ser tanta coisa, mas depois eu mudei de ideia. Mas graça. E hoje, né? O que eu faria? Que graça, viu? Eu vejo assim, talvez, como eu falei, né? No meu caso foi um processo de ir me apaixonando, né? Pelas coisas. Que eu fui conhecendo e que eu fui achando muito interessante. Talvez, assim, a única coisa que de repente eu tivesse feito diferente seria ter um contato mais próximo com a agronomia, talvez um pouco mais cedo, sabe? Entendi. Porque eu gosto de ser uma bióloga no mundo agronômico, sabe? Eu gosto disso, mas eu acho que a agronomia também é uma ciência muito legal, assim, né? E trazer isso para, talvez, conhecê-la um pouco antes, talvez. Né? Talvez. E você deixaria um conselho para os nossos ouvintes, esses nossos colegas do agro? Eu sei que conselho, se fosse bom, a gente pagava, né? Mas nós vamos pedir um gratuito para você. Eu diria assim, já que a gente está falando de uma inovação, já que a gente está falando de mudança de paradigma, eu falaria isso, sabe? Deixa a sua mente aberta para essas novidades. Sabe, foge um pouco daquilo que é o tradicional, né? Eu entendo que a nossa cabeça foi formada para fazer aquilo, né? Ainda mais dentro da agronomia, onde é uma ciência que você fala, se você fizer isso vai dar certo, né? Mas experimente, né? E trabalhe, eu acho que assim, isso para mim é o fundamental.
trabalhe de maneira sistêmica. Pense o seu sistema de produção como um organismo vivo, né? Se ele é vivo, você vai se conectar com isso e vai falar, poxa, o que um organismo vivo precisa para viver? Então, acho que esse é o grande conselho. Pensa o seu sistema produtivo como um organismo vivo. Bacana, muito bacana. Mariane, muito obrigado pela sua participação, muito gratificante, e gostaria de tê-las em outras oportunidades, com certeza, tá? Em temas de repente não tão espinhosos, mas às vezes é que não é espinhoso, eles são de desafios, né? Mas mais específicos, que a gente possa, inclusive, ter essa possibilidade de contar com a sua participação e com o seu expertise. E aí eu digo a todos os nossos ouvintes que dúvidas que tenham, perguntas, sugestões, críticas, elogios também, pode mandar o elogio, nós não achamos ruim não. A descrição dos nossos contatos, tanto da Mariane, quanto da Embrapa, quanto os nossos, estarão na descrição do podcast, e a qualquer momento vocês podem se manifestarem, tá bom? Mariane, muito obrigado pela sua participação, fica com Deus e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, Valdir, e um grande abraço a todos os seus ouvintes aí. Valeu! Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!